Você vai sair 20 vezes com seu filho e vai voltar. Daqui a um tempo você não vai sair mais nenhuma vez. Sabia disso? No início é assim. A gente sai 20 vezes, mas daqui a um tempo você não vai sair mais. E daqui a um tempinho você vai ficar até com saudade da época que você saía com seu filho, né? Então, vamos ler o texto, Atos, capítulo 18, versículo 23, e o capítulo 19, versículo 7. Esse trecho todo a gente vai ler. A palavra de Deus diz assim: havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ali ao todo uns 12 homens. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós começamos aqui o primeiro culto neste local, em dezembro do ano passado, estas duas plantas que vocês estão vendo aqui na frente, elas estavam um pouquinho menor do que elas estão hoje. Já perceberam ou não? As duas plantas estavam mais ou menos na altura dessa listra aqui. Mais ou menos nessa altura. Foi o que aconteceu ao longo desses 8 meses. Essas plantas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, como deve ser também a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela deve se desenvolver, crescer mais e mais a cada dia. A nossa caminhada com Cristo, ela não pode ser uma caminhada de estagnação, em que nós ficamos ali estagnados e não crescemos espiritualmente. Como é que você se sente hoje? A sua vida cristã nos últimos meses, ela tem crescido também?
tem se fortalecido, ou você sente hoje que a sua vida cristã ela está estagnada, talvez até ela esteja regredindo. Nós nos alegramos com uma planta que cresce, nós nos alegramos com uma criança que não apenas nasce, e quando nasce não fica ali um bebê a vida inteira, mas nos alegramos também quando aquele bebezinho começa a crescer e se desenvolver e enfrentar desafios. Ele vai deixando de ser bebê, uma hora também ele deixa de ser criança, cresce, amadurece, frutifica. A nossa vida cristã deve ser da mesma forma. Nós estamos em um caminho de aperfeiçoamento do Senhor, no qual nós crescemos espiritualmente. Devemos crescer mais e mais para sermos conformados à imagem de Cristo. Essa é a expressão que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E agora no texto de Atos, capítulo 18, nós encontramos essa ênfase. O Senhor, no meio da sua igreja, a fortalece, a sustenta, a faz crescer e conhecer o Evangelho de maneira cada vez mais plena. Nós lemos aqui hoje um texto bíblico que ele é muito explicativo, que ele está entre uma situação e outra, que ele muda de cenários. Talvez na primeira leitura até você tenha tido dificuldade de apreender exatamente o que a gente leu, mas ao longo do capítulo 18 de Atos, nós encontramos que o Senhor está sustentando a sua igreja, governando a sua igreja, mesmo diante de oposições. Deus está também sustentando e renovando o pregador, que é aqui o apóstolo Paulo. E no texto que nós lemos, deu-se início à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A terceira viagem missionária. Veja que nós, quando lemos esse texto, como eu falei, ele está trazendo aqui várias cenas diferentes, porque o foco agora está no discipulado, no aperfeiçoamento da fé de alguns irmãos. Aqui aparece um irmão chamado Apolo, aqui aparecem também 12 discípulos que nós não sabemos o nome deles. Aqui aparecem também algumas igrejas em regiões que elas serão fortalecidas. E veja que interessante, porque hoje nós lemos na leitura confessional justamente uma pergunta que fala sobre isso. Foi a pergunta de número 36, se puder voltar o slide aí na pergunta que nós lemos, o breve catecismo. Nós aprendemos hoje que há algumas bênçãos que acompanham a nossa vida com Deus aqui. Quais são elas? Nós lemos dizendo que é a certeza do amor de Deus, é a paz de consciência, é o gozo no Espírito Santo, é o aumento da graça, é a perseverança no Senhor até o fim. Nós lemos e aprendemos hoje na nossa leitura confessional de que na nossa caminhada de santificação, na qual Deus está nos aperfeiçoando à imagem do seu Filho, nós estamos nos apropriando cada vez mais de muitas e muitas bênçãos que o Senhor conquistou para nós, nos redimindo de todo o pecado naquela cruz, na cruz do Calvário. A certeza do amor de Deus, a paz no coração, o deleite no Espírito Santo, a perseverança na fé até o fim. Por isso, eu quero convidá-lo a olharmos para esse texto aqui, pensando na seguinte temática: o Senhor continua aperfeiçoando os seus discípulos. O Senhor continua aperfeiçoando os seus
discípulos. Primeira parte do texto, apenas o verso de número 23. E por que eu voltei ao verso 23? Porque no verso de número 23 é onde se dá início justamente à terceira viagem missionária. Essa é a primeira parte do texto, eu quero reler com os irmãos, nesse primeiro ponto que nós aprendemos a respeito de um Cristo que fortalece continuamente os seus discípulos. Esse é o meu primeiro ponto. Cristo fortalece continuamente os seus discípulos. Por favor, versículo de número 23, o que nós encontramos aqui é o texto nos dizendo assim: havendo passado ali onde? Ali em Antioquia. Havendo passado ali um tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. O que o texto nos diz aqui no verso 23 é que o apóstolo Paulo passou um tempo em Antioquia. Ele terminou a segunda viagem missionária em Jerusalém e vai a Antioquia, onde ele passou aproximadamente 6 meses a 1 ano em Antioquia. Esse é o intervalo mais ou menos aí, certo, da segunda viagem para a terceira viagem missionária. Nós já estudamos aqui a primeira viagem missionária nos capítulos 13 e 14 de Atos, a segunda viagem missionária dos capítulos 15, verso 36 ao capítulo 18, verso 22, e agora nós entramos na terceira viagem missionária, que vai do verso 23 do capítulo 18 até o capítulo 21, no verso de número 16. O caminho que eu quero mostrar para vocês aqui no mapa, que o apóstolo Paulo percorreu durante essa terceira viagem missionária, é justamente esse aí que vocês podem ver na televisão. Ele sai ali de Antioquia, tá? Mostrem aí aos seus filhos também, é importante eles conhecerem a gramática bíblica, a geografia bíblica. Então ele sai ali de Antioquia, onde tem uma estrela, e ele percorre aquela região por cima, em terra. Essa região aí, cor de creme, ela é terra. Ele está percorrendo esta região, chamada região da Frígia e da Galácia, e ele vai até Éfeso, ali onde está marcado perto já do mar. Depois ele vai seguir a viagem durante toda aquela região ali de Filipos, passando pela Caia, e ele vai terminar a terceira viagem missionária novamente em Jerusalém. Mas preste bem atenção em alguns dados que são interessantes para a gente entender. O apóstolo Paulo percorreu tudo isso a pé ou de barco. E falando de viagem a pé, de Antioquia até Éfeso, você sabe quantos quilômetros? Aproximadamente 1.600 quilômetros a pé. Teve gente que reclamou que eu viajei 3.000 quilômetros de carro nas férias. Imagine a pé. De Antioquia a Éfeso, 1.600 quilômetros a pé. O apóstolo Paulo não economizava esforços para que Cristo, pode tirar, obrigado, para que Cristo fosse conhecido. Ele não economizava esforços para servir ao Senhor. Eu me preocupo muito hoje com uma coisa chamada de Evangelho Light. Evangelho Light. Tem uma outra expressão para isso que é zona de conforto. Me preocupa muito quando nós vivemos em uma cidade, por exemplo, em um país onde há liberdade religiosa, em uma cidade onde há igrejas de modos diferentes, nessa coisa chamada de zona de conforto. Nós queremos caminhar com Cristo, com a igreja,
desde que isso não fira a nossa zona de conforto, desde que isso não envolva algum tipo de esforço para que eu cresça mais espiritualmente e para que eu sirva ao Senhor. Isso se reflete também nas nossas crianças. Provavelmente você que é pai e mãe passou sua adolescência e juventude em acampamento, dormindo em barraca, em viagem missionária. Mas podemos cair numa tentação de pensar assim, meu filho não. Meu filho não vai passar por isso. Foi joia demais sexta-feira passada, quando eu vi aqui a cena, as crianças brincando no jardim, jogando futebol, na chuva. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter um acampa dentro de barraca aqui na igreja. E outras coisas que nós devemos nos envolver e não economizarmos esforços para crescermos espiritualmente e para que Cristo seja conhecido aqui na terra. Sermos cristãos fortes que amamos a Cristo e amamos também a sua igreja. É esse esforço que faz o apóstolo Paulo percorrer toda essa região a pé. É por essa causa, a causa do Evangelho, do crescimento na palavra de Deus, no primeiro destino que o apóstolo Paulo tem nessa terceira viagem missionária. O texto bíblico nos diz que ele passou pela região da Frígia e da Galácia, justamente fortalecendo a fé dos discípulos. A expressão que aparece no texto é confirmando todos os discípulos. Veja, o apóstolo Paulo não foi nessas igrejas perguntar a cada um se eles eram crentes mesmo ou não. Não é nesse sentido que ele está confirmando, mas a expressão que aparece no texto original, que é usada por Lucas aqui, significa fortalecer, firmar, tornar mais estável para o crescimento. Porque ganhar pessoas, irmãos, para Cristo não é o objetivo final da missão. A conversão não é o objetivo final da missão. O objetivo final da missão é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ia pelas igrejas, pastoreando-as na palavra de Deus, fortalecendo a fé, firmando a fé dos irmãos mais e mais na palavra de Deus, de forma que a fé fosse aperfeiçoada. E como é, irmãos, que isso se dá? O ministério da palavra em ação. O que é que envolve, irmãos? Envolve o ensino, envolve a pregação pública das Escrituras, envolve o aconselhamento bíblico, envolve a visitação pastoral, envolve o combate a falsas doutrinas, envolve também a disciplina e restauração de irmãos que estão vivendo em pecado e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. O ministério da palavra em ação, fortalecendo e aperfeiçoando a nossa fé. Isso acontece também na segunda parte do texto. Olhe, por favor, no capítulo 18, versículos 24 a 28, agora uma parte maior, onde nós encontramos Cristo, o Cristo que aperfeiçoa os seus discípulos por meio da instrução fiel. É o nosso segundo ponto. Cristo aperfeiçoa os seus discípulos por meio da instrução fiel. Olhe, por favor, para o texto. Agora, em Éfeso, certo? O apóstolo Paulo está percorrendo aquela região frígio-gálata. Áquila e Priscila moram agora em Éfeso, não mais em Corinto. Eles se mudam para Éfeso, talvez por causa até de perseguição. Eles têm um negócio, eles são comerciantes, eles estão agora em Éfeso. E chega a Éfeso um africano chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras.
Aqui o texto agora abre um parêntese e vai falar sobre essa experiência pela qual Cristo aperfeiçoa seus discípulos por meio da instrução fiel. Apolo precisa dessa instrução fiel. E aqui, Priscila e Áquila, o texto nos diz que eles lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Leia, por favor, somente o verso de número 26, tá? Somente o verso de número 26. Que diz: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, aqui Apolo. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ora, este era Apolo, que o texto nos oferece de informação sobre Apolo. O texto nos diz assim: Apolo, ele era eloquente, ele tinha uma retórica assim impecável. Ele era poderoso nas Escrituras, conhecia a palavra de Deus, aqui de forma mais voltada para o Antigo Testamento. Apolo era instruído no caminho do Senhor. Ele era fervoroso de espírito. E ele diz que Apolo ensinava com precisão no final do seu texto, quando Apolo vai a Corinto, a respeito daquilo que ele conhecia acerca de Jesus. Apolo, meus irmãos, era um pregador itinerante de Alexandria. Alexandria ficava no norte ainda, não é? No norte da África. Lá em Alexandria, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, numa versão chamada Septuaginta. Ali em Alexandria havia uma grande biblioteca. Alexandria era ali um símbolo do conhecimento, da filosofia. Alguns até chamam de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esta biblioteca de Alexandria, mas ela não aparece nas melhores classificações. Ali muitos judeus moravam em Alexandria, e Apolo era um deles, que havia sido educado de uma maneira bastante erudita, e ele havia se tornado familiarizado sobre o caminho e falava eloquentemente a respeito de Jesus. Mas aqui Lucas deixa claro uma coisa: Apolo conhecia apenas o batismo de João. Já se fazia alguns anos que o Senhor Jesus Cristo havia cumprido a sua redenção, mas Apolo conhecia apenas o batismo de João, aqui João Batista. Apolo era discípulo de João Batista e percorria o mundo falando sobre o Senhor Jesus Cristo, como ele aprendeu na pregação de João Batista. Priscila e Áquila encontram Apolo falando na sinagoga a respeito do caminho, e eles trazem Apolo para perto para que possam instruir fielmente Apolo no caminho do Senhor. Veja que coisa interessante, um casal muito abençoado na Igreja de Cristo, que ouviu um pregador com muita eloquência falando sobre Cristo, mas parecia que ele não conhecia nada de verdade. E Priscila e Áquila chamam Apolo para perto. O que acontece aqui no texto é que Áquila e Priscila levam provavelmente Apolo para a sua própria casa e passa a instruí-los no caminho do Senhor. Áquila e Priscila fazem com Apolo o que eles fizeram com Paulo em Corinto de outra maneira. Paulo foi acolhido na casa deles. Paulo foi encorajado na fé. Paulo foi ajudado economicamente por este casal. Passou a trabalhar junto com eles.
Áquila e Priscila, eles formam um casal que se dispuseram a servir ao Senhor, a servir a igreja, a estar junto dos pastores nos momentos de luta. E isso, irmãos, é muito precioso na vida da igreja. Porque Áquila e Priscila investiram um pouco na vida de Paulo, agora estão em Éfeso, eles vão investir na vida de Apolo, e eles passam a ensinar Apolo de maneira mais exata a respeito do caminho de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim: Apolo foi ensinado por Áquila e Priscila a respeito do Evangelho de Cristo de uma maneira mais completa e ampla. E eles fizeram isso de maneira mais exata na sua casa. Meus irmãos, Áquila não era pastor, não era presbítero, não era diácono. Nós não encontramos essa expressão nem na Bíblia, nem na história da igreja. Alguns livros que eu pesquisei sobre Áquila, não encontrei essa informação de Áquila como sendo algum pastor, ou algum presbítero na igreja, ou algum diácono, algum oficial, nada disso. Nós encontramos ali um casal que abriu a sua casa, que abriu a sua agenda, que dispôs do seu tempo, dos seus recursos para cuidar de pregadores do Evangelho, para caminhar com pessoas, para ensinar o Evangelho, para exortar os que estavam mais fracos na fé e até mesmo para receber uma igreja na sua casa, que é o que nós encontramos em Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5, quando Paulo fala de Áquila e Priscila, diz que eles tinham agora uma igreja dentro da sua própria casa. E isso, irmãos, é muito precioso na vida da igreja. Como é importante nós termos na igreja de Cristo discípulos fiéis que abrem a sua casa, a sua vida, o seu tempo, os seus recursos para investir na vida de outros por meio de uma vida prática e ordinária. Não tem nada aqui de grande coisa que eles fizeram, de algum tipo de milagre extraordinário, não, mas de uma vida prática e ordinária. Quando casais mais maduros ou crentes mais maduros na fé abrem a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, a sua casa para abençoar jovens, casais mais novos, as mulheres mais velhas aconselhando as mais novas a serem mais tementes a Deus. Quando casais também acolhem e cuidam de líderes, porque pastores, presbíteros e diáconos também precisam ser cuidados por causa do grande peso que o ministério impõe sobre eles. O texto nos diz que Apolo foi acolhido por Áquila e Priscila, um homem erudito, formado em Alexandria, ouvindo o Evangelho por meio de fabricante de tendas, de uma vida comum e ordinária do Evangelho, de sorte que o ministério de Apolo se tornou ainda mais frutífero. Porque dali de Éfeso, Áquila e Priscila mandam Apolo para Corinto. Eles recomendam Apolo, algum tipo de carta que eles fazem a respeito de Apolo, e Apolo vai a Corinto. E parece que o ministério de Apolo em Corinto foi frutífero, porque a igreja interpretou de uma maneira errada. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, a gente encontra a igreja dividida. E justamente eles diziam, uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Apolo teve um ministério ali frutífero. Mas a experiência que Apolo teve com Priscila e Áquila nos ajudam também a entender o que aconteceu em Éfeso
com aqueles 12 discípulos. Porque aqui, irmãos, é um texto, talvez até eu poderia dizer, na nossa leitura a gente poderia ler esse texto de forma despretensiosa, mas é um texto difícil. O que acontece com Apolo, ele é um reflexo, não é? Ele nos ajuda a entender o que aconteceu com 12 discípulos que estavam em Éfeso. E essa é a nossa terceira parte do texto, quando nós vamos olhar para o capítulo 19, versículos de 1 a 7, e aprender sobre o Cristo que conduz os seus discípulos à plenitude do Evangelho. Capítulo 19, versículos de 1 a 7. Lucas volta seus olhos agora para o apóstolo Paulo. Abriu parêntese, fechou o parêntese. Paulo agora chegou a Éfeso. Ele cumpriu ali os seus 1.600 quilômetros de Antioquia até Éfeso. Éfeso se tornará, melhor dizendo, a nova base missionária. Agora, a terceira viagem missionária tem como centro base Éfeso. Ela é base para que o Evangelho alcance toda a região da Ásia Menor. Deixa eu falar um pouquinho sobre esta cidade, para que a gente entenda a importância dela. Éfeso era a capital dessa região chamada de Ásia ou Ásia Menor. Ela era uma grande cidade, naquela época, uma cidade de 200 mil habitantes, era uma grande cidade. Em Éfeso havia um teatro que cabiam 24 mil pessoas naquele teatro sentadas. 24 mil pessoas. Éfeso também era conhecido por ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você sabe o que era? O templo à deusa Ártemis. Esse templo que era o que movimentava bastante a cidade, a idolatria e o comércio. O que acontece até os dias de hoje. A idolatria que faz com que as pessoas vendam e ganhem dinheiro justamente de um bocado de coisas, não é? De artefatos, não é? Para usar. Ali movimentava bastante a cidade de Éfeso e a gente vai encontrar isso na narrativa do texto nos próximos sermões. Ela era uma cidade completamente dominada pela idolatria. Era a idolatria a grande fonte de lucro daquela cidade, a cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo chega a Éfeso. O apóstolo Paulo encontra ali 12 discípulos. Aqui o texto diz no verso 1 alguns, no verso 7 diz que eram 12. E ele faz uma pergunta para esses 12 discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A pergunta é essa. Veja, o que a gente vai aprender com esse texto é algo muito importante e muito precioso. O apóstolo Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E aqueles homens respondem dizendo assim: não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. A resposta que aqueles homens dão ao apóstolo Paulo. Irmãos, aqui é uma parte do texto muito importante para entendermos melhor essa doutrina que tem sido muito desgastada e mal interpretada, chamada de batismo com o Espírito Santo. A teologia pentecostal apresenta alguns desvios bíblicos pelos quais nós precisamos instruir e ensinar a igreja, chamando os irmãos para que tenham a mente cativa, não pelo meu ensino, mas cativa pela palavra de Deus, que vocês podem conferir
escritura por escritura. Então eu pergunto aos irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é esse batismo aqui, esse recebimento do Espírito Santo? Na nossa tradição bíblico e reformada, o batismo com o Espírito Santo não é entendido como uma segunda bênção, como uma nova experiência após a conversão. O batismo com o Espírito Santo não é entendido como uma experiência que envolve coisas extraordinárias, êxtases emocionais. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que veio de um ambiente bem pentecostal, nas férias a gente viajando, e ela disse assim, eu tinha a experiência de falar em línguas, mas quando eu aprendi a doutrina bíblica foi impressionante. Impressionante, ela disse. Como que escamas que caem dos olhos. Porque ela disse, foi só eu aprender a doutrina bíblica que aquele tipo de coisa não fazia mais parte da minha vida. Entenda esse texto para aprender bem a doutrina, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é a obra inicial pelo qual um pecador se arrepende, ele é convertido ao Senhor Jesus Cristo e ao acontecer isso, ele é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o recebimento do Espírito Santo que é dado a todo aquele que crer em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ele não diz assim, uma parte da igreja foi batizada no Espírito, outra não foi batizada no Espírito. Ele diz, em um só Espírito, todos nós, toda a igreja, ela foi batizada. Entenda, porque o que acontece, o que o texto está nos falando aqui, é que nenhum cristão precisa receber novas e novas experiências. O que as Escrituras nos ensinam é que todo cristão deve buscar a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Ora, nós só podemos ser cheios daquilo que nós já temos. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo na conversão. E por causa disso, nós temos o privilégio de sermos chamados a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas aí o verso de número 6 nos diz que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja, 4 vezes isso aconteceu ao longo do Novo Testamento. E essa é a última delas. Em Atos capítulo 2, versículos 4 a 11, os judeus em Jerusalém, eles tiveram essa experiência. Depois, Atos capítulo 8, os samaritanos. Depois, Atos capítulo 10, os gentios em Cesareia. Agora, os discípulos em Éfeso, ao receberem o Espírito Santo de Deus. O comentarista, falando sobre essa parte do texto, ele diz assim, em resumo, o Novo Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito Santo resulta no falar em línguas. Eu vou explicar já já o que é isso. Pelo contrário, a evidência histórica em Atos mostra que todos os cristãos que foram cheios do Espírito Santo testemunharam de Jesus Cristo de maneira inteligível. O que nós encontramos aqui, irmãos, ao longo do livro de Atos é todo crente é batizado no Espírito e como um sinal visível disso, eles testemunham a respeito de Jesus Cristo. Agora,
No texto nos diz que eles falavam em línguas e profetizavam. E o que eu preciso ensinar para a igreja é que não há amparo bíblico para pensar que essas línguas aqui, elas dizem respeito a balbucios ininteligíveis que não dá para ninguém entender, nem tampouco língua de anjos. Porque não existe essa expressão na Bíblia. O que acontece aqui é que, tanto em Jerusalém, como na Samaria, como em Cesareia, como em Éfeso, esses discípulos que receberam batismo no Espírito Santo falavam da grandeza de Deus em outros idiomas, apontando para o caráter universal do Evangelho de Cristo a todas as nações do mundo. Por isso, você não vai encontrar, não deve encontrar numa igreja que favorece o ensino da palavra de Deus a busca por esse tipo de experiência. O texto nos diz aqui que eles profetizavam, como aparece no capítulo 2 e no capítulo 10 também, que significa falar das grandezas de Deus, que significa engrandecer o nome de Deus. Entendam, meus irmãos, que o que aconteceu aqui em Éfeso foi que esses irmãos, eles não compreendiam ainda o Evangelho. E quando Paulo pregou o Evangelho para eles, eles entenderam. E como um sinal extraordinário naquele período da revelação, eles passaram a viver um pouquinho do que a igreja viveu lá em Jerusalém. Eles falaram em outros idiomas a respeito da grandeza de Deus. Não há, irmãos, base bíblica para que os irmãos se deixem enganar por falsas doutrinas no âmbito da televisão, da internet, do Instagram, ou círculos e reuniões de oração que muitas vezes são abertos por aí, pelos quais eles dizem que você é crente, mas ainda precisa falar em línguas estranhas, ainda precisa receber o batismo no Espírito Santo, e assim eles fazem classes diferentes de crentes dentro da igreja. E nós encontramos aqui, irmãos, e devemos nos alegrar, é que por meio desses 12 discípulos em Éfeso, o Evangelho de Cristo será conhecido em toda a Ásia Menor. Por causa do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, o que vai acontecer ali é um grande avivamento, de forma que o Evangelho alcançará toda uma região, novas igrejas, novos cristãos, novos pastores e oficiais da igreja, fortalecidos no Senhor, que é o que a gente vai aprender nos próximos sermões aqui no capítulo 19 de Atos. Hoje, ao longo dessa passagem, nós passamos em 3 cenas diferentes, não é? Primeiro, o apóstolo Paulo percorrendo quilômetros naquela região frígio-gálata, fortalecendo os discípulos, confirmando os discípulos. Depois, na segunda parte, Apolo, com humildade no coração, aprendendo o Evangelho por meio de um casal, fabricante de tendas, e tendo a sua fé ali aperfeiçoada em Cristo. Na última cena, 12 discípulos conduzidos a uma plena compreensão do Evangelho, e ali eles também recebem o sinal do batismo, eles são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Parecem 3 histórias diferentes, mas elas estão unidas aqui justamente introduzindo a terceira viagem missionária, mostrando para nós que Cristo está trabalhando em favor da sua igreja.
É Cristo, irmãos, que está fortalecendo, aperfeiçoando e conduzindo a sua igreja a uma compreensão mais fiel e profunda do Evangelho. E esta compreensão, irmãos, mais fiel e profunda, ela não se dá por meio de experiências, mas ela se dá por meio da palavra de Deus, do ministério da palavra de Deus. Quando o Senhor promete que estará conosco, Ele diz, Ele nos ordena como igreja a ensinarmos os discípulos a guardar todas as coisas que nós aprendemos do Senhor. Ainda hoje, irmãos, na vida da nossa igreja, na sua história, Cristo continua fazendo exatamente isso. Talvez você veio de um meio pentecostal e aprendeu ali o Evangelho, confessou verdadeiramente o Evangelho, conheceu verdadeiramente a Cristo, são irmãos em Cristo, nós não negamos isso. Mas a verdade, irmãos, é que a nossa fé, ela precisa ser aperfeiçoada na palavra de Deus. E há desvios doutrinários que nós precisamos combater para que a nossa fé seja cada vez mais bíblica e fiel ao Senhor. Até mesmo porque a conversão, ela não é o fim. A conversão, ela é só o início. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nenhum cristão pode bater no peito e dizer assim, eu já cresci o suficiente, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais da Bíblia. Nós precisamos crescer. Às vezes, crescer dói, envolve um esforço. Às vezes, crescer tira-nos da zona de conforto. Às vezes, crescer nos humilha a ponto de nós termos que aprender com outros irmãos a respeito da nossa fé e caminharmos como recém-nascidos, dependentes de um alimento espiritual por meio de outros, por meio do Senhor. Mas, irmãos, nós estamos sempre sendo aperfeiçoados, porque o Senhor visa a nos conformar à imagem do seu Filho. E nenhum de nós pode dizer assim, eu já cresci o bastante, eu não tenho nada mais para aprender. Pelo contrário, nós precisamos fortalecer a nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé e aprendermos continuamente a instrução fiel do Evangelho de Cristo na Palavra de Deus. Por isso, irmãos, nunca pense que você já sabe o suficiente. Nunca pense isso. Eu não preciso da igreja, eu não quero igreja, eu vou ouvir, mas eu já sei, eu já aprendi o suficiente, eu não tenho mais que fazer nada. Como na nossa igreja, né? Não vou mais nem frequentar a salinha, não. Eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, não vou nem frequentar a escola dominical, nem a reunião de oração. Meus irmãos, nunca pensemos que já aprendemos o suficiente. Deus, Ele nos aperfeiçoa por meio da exposição da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós estimulamos os irmãos a participarem da reunião de oração, dos discipulados da igreja, dos jovens, dos homens, das mulheres, a procurarem aconselhamento bíblico na igreja de Cristo. Por isso nós aconselhamos os irmãos a lerem bons livros, a aprenderem a boa teologia da palavra de Deus, porque Deus assim nos aperfeiçoa. Nós estimulamos aos irmãos a lerem as Escrituras, a terem uma vida devocional de leitura e oração diante do Senhor todos os dias, como disse o salmista. Porque nós precisamos, irmãos, crescer e não vivermos uma vida cristã estagnada. Talvez também nesta manhã, ao ouvir este sermão,
Você pode ser desafiado também, como eu fui, a respeito da vida de Áquila e Priscila. E nós podemos nos disponibilizar diante do Senhor a sermos também um instrumento no aperfeiçoamento da fé de outros. Abrimos a nossa casa, a nossa agenda, os nossos recursos e o mais importante de tudo, que não é nem a sua casa, nem o seu recurso, nem o seu tempo, é abrirmos o nosso coração para caminharmos com pessoas na palavra de Deus, para guiá-las no conhecimento do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, fuja, nunca caia nessa cilada de querer viver uma vida cristã light, confortável. Não existe, irmãos. Não existe isso. O nosso templo pode ser confortável, deve ser o mais confortável possível para os irmãos. E nós sabemos que ainda temos muita coisa para melhorar. Mas, irmãos, a nossa vida cristã nunca pode cair nessa cilada. Nunca queira viver um evangelho light. Uma vida cristã light, que não confronta, que não envolve um esforço para crescermos espiritualmente. E assim também com nossos filhos. Não ensine seu filho a viver uma vida cristã dessa forma. A ler a Bíblia quando dá, vai para a igreja quando pode, frequenta a oração apenas quando está vivendo um momento difícil, não tem esforço, não tem sacrifício. E se isso não acontece na nossa vida, irmãos, como pais, tenha certeza que seus filhos vão encontrar um motivo para se sacrificar aos deuses, aos ídolos. Eles vão encontrar no trabalho, eles vão encontrar no dinheiro, eles vão encontrar nos deuses deste mundo um lugar para gastar a energia, um lugar para entregar a própria alma. Por isso, irmãos, nós somos chamados por Deus a vivermos uma vida realmente comprometida com o Evangelho e vivermos de forma sacrificial para a glória de Deus. Busque incansavelmente fortalecer a sua fé, não se deixe estagnar. Busque uma vida cheia do Espírito, cheia da palavra de Deus, se envolva com a igreja, viva para a glória de Deus, anseie pelo reino de Deus e creia cada vez mais no Evangelho. Alguém vai dizer assim, mas a gente é crente. E deixa eu lhe dizer, para terminar este sermão, nós que somos crentes também precisamos aprender o Evangelho. E quando estamos aqui no culto, todos os domingos, de manhã e de noite, nós aprendemos o Evangelho por meio da pregação, por meio da própria liturgia do culto. Nós aprendemos o Evangelho de Cristo, que não é sobre você, não é sobre o que você vai fazer da sua vida, mas é sobre o que Cristo fez, a obra completa de Cristo, que é o nosso mediador. Por isso eu quero terminar este sermão dizendo para os irmãos, confie no poder do Evangelho de Cristo e descanse na obra completa de Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.